Então, basicamente, uma forma para a gente fechar aqui o conteúdo, eu vou expor para vocês, de forma bem resumida, como que a gente pode interrelacionar e ao mesmo tempo criar algumas diferenciações importantes para pensar aqui em responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Primeiro, quando a gente pensa em responsabilidade, de uma forma geral, tanto responsabilidade civil quanto responsabilidade criminal, você tem a ideia de imputar efeitos sobre a conduta de alguém. Então, dar a alguém a responsabilidade por algo é imputar alguns efeitos a uma conduta alheia. Beleza. É, tomar cuidado que quando a gente fala em conduta aqui, vamos colocar assim, cuidado. Opa. A imputação de efeitos ocorre em razão de um fato. Isso é importante. Você precisa de um fato e aí desse fato analisar ali se naquela situação fática existe uma conduta que vai gerar em alguém efeitos, e esses efeitos aqui podem ser administrativos, podem ser criminais, podem ser cíveis, para a gente pensar aqui no direito como um sistema jurídico. Né? Então, se você tem um fato, vamos pegar aqui um exemplo atual. Passou lá no Fantástico ontem os desembargadores que vendem sentença. Beleza, você tem um ato de corrupção ali que é um crime. Veja, o fato, um juiz, um desembargador, não sei se vocês viram isso, coisa assim, absurda, né? Você tem um desembargador recebendo propina para poder conferir uma determinada sentença. Tem um caso lá louco demais, uma decisão, na verdade, né? Que o cara, ele compra um habeas corpus e aí, olha só a negociação, né? Vê se não é uma negociação de criminoso. Ele compra um habeas corpus do desembargador e aí exige que o desembargador dê um cheque em branco, porque se o habeas corpus não fosse julgado procedente e o cara não fosse liberado, ele ia fazer aquele cheque ali do valor que ele quisesse e depois o juiz que se virasse para pagar ele. Óbvio que o cheque não era o nome do juiz, mas era o nome da esposa dele. Então o cara preso, conseguiu um habeas corpus, depois a polícia investigando descobriu que aquele sujeito que tinha conseguido o habeas corpus estava com um cheque da esposa do desembargador, cheque em branco, né, assinado só, para garantir, né, uma forma de garantia de que o habeas corpus seria julgado procedente. Então veja, você tem um fato. O fato é desembargador recebendo propina. Esse fato, ele vai, a partir dele, produzir determinados efeitos. A partir do momento que você imputa esses efeitos a alguém porque ela contribuiu com aquela conduta, ela contribuiu para que a conduta dela desencadeasse aquele fato, você pode falar em responsabilidade. Nesse caso específico, você pode pensar aqui na responsabilidade criminal, então o juiz respondendo criminalmente aí com a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito, multa, enfim, as possibilidades do direito penal. Você pode ter aí uma responsabilidade administrativa, um processo administrativo que vai desencadear aí na maior punição, né, para os magistrados, que é a aposentadoria compulsória, continua recebendo dinheiro ainda, absurdo. E você tem a responsabilidade civil, que pode ser imputada aqui, pensando, por exemplo, num dano moral coletivo. O Ministério Público, nesse caso aqui, ele seria o próprio titular dessa ação, ou não, para dizer aqui, um dano social. Né? Seria muito mais um dano social do que um dano moral coletivo, como a gente viu lá. Então, partir sempre desse pressuposto. Quando você fala em responsabilidade, você precisa de um fato. Esse fato vai produzir diversos efeitos no ramo jurídico, no sistema jurídico em si. Quando um efeito pode ser imputado a um sujeito porque a conduta dele contribuiu para a ocorrência daquele fato, você está diante da responsabilidade, que pode ser, como eu disse, responsabilidade civil, pode ser uma responsabilidade criminal e uma responsabilidade administrativa. Quando a gente fala no civil, estamos tratando daqueles elementos que todos nós conhecemos. Uma conduta com dolo, ou melhor, culpa grave. Vou colocar isso aqui embaixo, melhor. Uma conduta com culpa, grave ou leve. Essa conduta com um nexo causal, um nexo de imputação, que gera um determinado dano injusto. Olha que legal. Se a gente está pensando aqui em comparar responsabilidade civil com responsabilidade criminal, o fato da responsabilidade civil demandar um dano
já demonstra por si só que sempre exige um resultado naturalístico. Então isso é legal, porque se você for pensar, não é todo crime lá no direito penal, e a gente às vezes pode ser assim, influenciado a pensar nisso, não é todo crime no direito penal que vai gerar consequências no direito civil. Por exemplo, uma coisa é o Zé Carlos pegar o Jário de porrada e conferir e dar a ele aí diversas lesões, né, por uma conduta criminal, provocar nele lesões de cunho grave, vamos dizer assim. Você vai ter uma responsabilidade criminal pela lesão grave, você pode ter uma responsabilidade civil pelos gastos com hospital, lesão aí estética ou mesmo dano moral qualquer que a gente for trabalhar. Mas quando você parte, por exemplo, para um crime de cunho formal, sei lá, porte legal de armas, não tem como você pensar que aquilo ali vai gerar uma responsabilidade civil. Por quê? Inclusive essa é uma grande crítica que você tem no direito penal, quando ele começa a punir essas condutas que materialmente não produzem nenhum tipo de resultado, né? Que, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo de resultado que coloca bens jurídicos em risco. São chamados crimes formais ou crimes de mera conduta que são amplamente criticados no direito penal de uma forma geral. Esses crimes, eles não vão gerar repercussão nenhuma no direito civil. Por quê? Porque aqui a gente exige um resultado naturalístico. Então você já pode tirar uma conclusão. Para que um crime produza efeitos a título de responsabilidade civil, esse crime tem que ser um crime material, que produza aquele resultado naturalístico ali. Beleza? Aí, quando a gente pensa nas esferas, né? Vamos colocar aqui o direito penal, para facilitar. Quando você pensa no direito penal, você está diante daquele fato típico, ilícito e culpável, que seria a estrutura analítica do crime. Só para fazer uma breve comparação aqui entre o direito civil e o direito criminal no que se refere à responsabilidade. A gente pode falar desde já que no direito brasileiro, o sistema é de dupla imputação, de modo que as esferas penal e civil são relativamente independentes. Então, em regra, você tem esferas que são independentes, em regra. Mas em algumas situações, elas vão ter necessária correlação de uma com a outra. O que a gente pode destacar aqui? Puxando a responsabilidade penal mais uma vez. Algumas diferenciações importantes. Quando a gente fala em responsabilidade penal, será sempre pessoal. Ou seja, você tem um direito de punir estatal, o ius puniendi, né, que vai decorrer da própria soberania estatal ali, e você inclusive tem um dever, em regra, um dever de punir. E aqui a gente parte inclusive daquele pressuposto de que, que em regra, quando você não tem a previsão em sentido contrário, a ação penal será sempre pública e incondicionada. Então, se você tem essa obrigatoriedade de que o Estado, no momento em que existe uma violação de cunho penal, criminal, ele processe a ponto de punir aquele sujeito que está violando o sistema penal ali, você parte de um primeiro filtro que será a responsabilidade pessoal. Inclusive isso aqui sob aquela lógica da intranscendência da pena. No direito penal, em regra, você tem aquele princípio da culpabilidade. Vamos colocar isso aqui. Vige a lógica da intranscendência da... que eu escrevi errado aqui.
intranscendência, é isso mesmo, da pena. Ou seja, a sanção será sempre pessoal. Isso aqui, inclusive, a gente pode extrair o famoso princípio da culpabilidade. A culpa, basicamente, ela no direito penal, ela é um elemento do conceito analítico, como nós já destacamos lá em cima. A culpa, ela é também um elemento medidor da aplicação da pena. Medidor da pena. Lá nos termos do artigo 59, que é um artigo do capeta. E é também uma possibilidade, ou vamos colocar elemento também para seguir a lógica aqui, elemento que afasta a possibilidade de responsabilidade objetiva. E aqui é o que eu queria destacar para vocês. Quando a gente traz a ideia de que existe um princípio da culpabilidade, é que a responsabilidade penal ela será sempre uma responsabilidade pessoal. E a responsabilidade pessoal ela vai demandar sempre a análise de culpa, afastando qualquer possibilidade de responsabilidade objetiva. Junto com essa responsabilidade aqui, você pode colocar assim, ó, não se admite responsabilidade penal coletiva, nem solidária e nem subsidiária. Isso é importante, né? Já lá no direito civil a gente vê isso o tempo inteiro, né? Eu até mencionei para vocês aqui a questão da responsabilidade coletiva lá, quando você tem a queda anônima, quando você tem uma lesão que é produzida em torcidas organizadas, né? A responsabilidade solidária o tempo inteiro acontecendo, como ocorre nas relações de consumo, por exemplo, ou quando você trata aí de um sujeito que é responsável pelo fato de terceiro, né? A responsabilidade será ali solidária. Vamos pensar aí do empregado com relação ao seu empregador, enfim. Lá no direito penal isso não é possível. Não se admite, isso que é bem importante você ter em mente, né? Que eu diria que é uma das diferenças mais gritantes assim, entre o direito no que se refere à responsabilidade civil penal, no que se refere à responsabilidade civil. Enquanto a responsabilidade civil ela se preocupa com o dano, com a vítima, resolve o problema da vítima, depois a gente vê o que faz. Lá no direito penal, não. Você tem um balanceamento entre preocupa-se com a vítima, o bem jurídico que foi violado, mas ao mesmo tempo preocupa-se também com aquele sujeito que é o acusado. Porque você tem o Estado ali querendo punir com seu dever estatal e sua soberania, e muitas vezes você tem aquele sujeito sendo acusado de forma indevida e injusta. Então, o direito penal ele é cheio desses filtros para você não conseguir imputar responsabilidade no sujeito frente a essa grande desigualdade que tem Estado querendo punir e sujeito sendo acusado, né? Você tem aqui vários indícios de caso Miguel. Caso Miguel, vamos pensar nele aqui, já que você está jogando ele. Você tem, a princípio ali, um homicídio culposo, né? Eu não consigo visualizar de forma alguma dolo naquela situação ali. E seria um caso típico de você aplicar responsabilidade penal e responsabilidade civil, né? Civil no sentido do dano-morte. Então você tem uma família que perdeu um ente querido ali, um filho, e toda a repercussão ali de até mesmo do pagamento de pensão, até eu falei para vocês aquele cálculo lá que pode ser feito, né, de até quantos anos que a criança iria viver, a partir de que momento que ela poderia trazer uma renda para a família, enfim, além do dano moral que é a perda de um ente querido, né. Fora isso, você tem uma responsabilidade penal também, porque a partir do momento que ela estava na figura ali do, eu imagino, ela estava na figura do garante ali, né, ela estava cuidando do menino, e a partir do momento que o menino pulou, né, você não tem como não visualizar que ela agiu naquela o crime
comissivo por omissão, né? Que é aquela quando você tem a figura do garante ali. Por isso que eu penso num homicídio. Apesar de não ter sido ela efetivamente a que praticou a conduta, ela se omitiu numa situação em que ela tinha o dever de evitar aquele dano ali. Então eu visualizo dessa forma. Com responsabilidade pessoal dela no âmbito criminal, apesar do homicídio culposo sempre tornar possível a substituição de pena por pena restritiva de direitos, né? Isso é um negócio legal a gente saber, até fazendo uma crítica aqui, uma das últimas mudanças que nós tivemos no Código de Trânsito brasileiro foi para aumentar a pena do crime de homicídio culposo lá no trânsito, né? Que ocorre quando, por exemplo, o cara está bêbado, enfim. Porque para o STJ, o entendimento é que a embriaguez ao volante com homicídio, em regra, ela não vai gerar o dolo eventual, como vocês devem saber. Aí o que o legislador fez? Foi lá e aumentou a pena no crime de homicídio, né? Por embriaguez ao volante. Só que a gente sabe que todo crime culposo ele permite a substituição por pena restritiva de direitos. Então, não mudou nada, né? Pode ter pena de 80 anos que você pode impor ali uma restritiva de direitos. Nesse caso aqui, eu acredito que a solução será essa. Veja que para muitos casos a gente vai ver que o direito penal ele acaba, a gente tem essa tendência, né, de querer a punição, prender, a cadeia e tal, mas o direito penal ele acaba não servindo, não tendo toda essa utilidade aí, principalmente porque, como eu falei para vocês, muitas vezes ele está muito preocupado em proteger o réu que está sendo acusado pelo Estado ali. Então você acaba resolvendo a situação de forma mais, vamos dizer assim, justa no direito civil, né, por meio da indenização, né. Óbvio que não existe um dinheiro suficiente para pagar aquela dor que a família está sentindo de perder um filho, enfim. Mas ao mesmo tempo, a pessoa ficar ali 2, 3 anos, né? Para você pegar 2, 3 anos de pena restritiva de liberdade e ficar na cadeia, efetivamente tem que ter sido um crime muito grave, né? Já começa que a pena restritiva de liberdade em regime fechado tem que ser uma pena acima de 8 anos, né? Se você pegar a quantidade de crimes que tem pena mínima, e a gente tem que partir sempre da pena mínima, com pena acima de 8 anos, são pouquíssimos crimes, né? Então, me parece que às vezes a pessoa ficar lá 2, 3 anos presa porque causou um dano dessa monta, né, de uma criança, um filho ali, vai ser totalmente irrisório na proporção do sofrimento que causou. E aí o direito civil ele já aparece como uma ferramenta, digamos assim, mais palpável para você pensar numa punição e ao mesmo tempo numa compensação para a família ali, né? A pensar ali a gente viu isso lá atrás, a pensar ali na condição econômica da autora, né, que me parece ser uma condição econômica muito boa, você poderia pensar aí tranquilamente na indenização para a casa de 1 milhão. Né? Beleza? Aí o que a gente precisa destacar aqui, para a gente ir embora feliz. No direito brasileiro, você tem esse sistema de dupla imputação, então, como eu disse para vocês, você tem sistemas diferentes, mas às vezes eles vão dialogar. Direito civil, você trabalha mais com foco na vítima, uma maneira ali de sempre pensar assim, primeiro resolve o caso da vítima, depois pensa em quem efetivamente foi o responsável por aquele dano ali. Mas sempre depende do dano, então sempre exige o resultado naturalístico. No direito penal, você vai sempre trabalhar com responsabilidade pessoal, somente aquele sujeito que foi efetivamente culpado ou de forma dolosa a praticar aquele ilícito, mas você tem os ilícitos, os chamados crimes formais ou de mera conduta, que vai gerar uma punição sem que tenha efetivamente um resultado naturalístico ali. Então veja que são sistemas que dialogam, mas são, em regra, independentes. Mas, veja, quando a gente fala em relativamente, precisamos explicar isso aqui. Como assim relativamente? E aqui está uma questão batida de prova. Primeiro ponto, quando que você vai ter uma dependência necessária entre direito civil e direito penal? Isso que é bem legal. É preciso que você pensar o seguinte, a responsabilidade criminal pode interferir na decisão civil. Nos casos excepcionais abaixo. O primeiro caso batido de prova. Quando a análise
quando a análise do mérito penal decidir pela inexistência de autoria ou inexistência ou de materialidade. Então veja, quando existir uma negativa de autoria, quando existir inexistência, colocar assim, negativa do fato. Isso, inclusive, está expresso no Código Civil. O que é isso aqui? Lá no 935. Vou copiar ele aqui para nós. Cadê eu? Eu aqui. O Código expressamente diz o seguinte: a responsabilidade civil. Deixa eu dar um. A responsabilidade civil é independente da criminal. Entretanto, não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então veja, e aqui é um caso legal, e insisto com vocês, isso cai muito em prova, principalmente as provas de delegado e da carreira policial em geral, quando cai direito civil. Se o juiz, lá na ação criminal, ele entendeu, né, ficou demonstrado ali, que aquele sujeito que está sendo conduzido como réu, ele não foi autor do fato, uma inexistência ali de autoria, você tem demonstração de que ele não foi o autor, não foi José, foi João, então José não foi autor, ou que aquele fato, então veja, não é ilicitude, não é o dano, não é nada disso, é o fato, inexistência do fato. Então, quando houver absolvição por inexistência de autoria, negativa de autoria, ou por inexistência de materialidade, não teve o fato, essas duas absolvições, elas vão gerar necessariamente a relação com o direito civil. O que isso significa? Se ficar demonstrado, por exemplo, que Jairo não gerou nenhum tipo de lesão, o José, perdão, não gerou nenhum tipo de lesão no Jairo, ou que até pode ser que José seja aquele sujeito que foi que estava ali no contexto, mas que aquele fato não aconteceu, então vamos pensar aqui, José estava lá na sala, mas o Jairo machucou não foi porque José o agrediu, foi porque ele deu um desmaio, né, epilético, e aí desmaiou e caiu no chão, bateu, sei lá, boca, nariz, né, quebrou dente, enfim, sangue todo. Então você tem o dano efetivamente, mas aquele fato agressão, o fato lesão, ele não ocorreu. Se houver demonstração disso no criminal, quando o juiz civil for analisar o fato, ele deve estar vinculado, ele deve ficar vinculado, ou seja, a decisão criminal ela vai interferir na decisão civil. Então, se você tiver uma absolvição por inexistência de autoria ou inexistência de materialidade, não é aquele sujeito autor, não teve aquele fato efetivamente ocorrido, você tem necessariamente a ação civil vinculada a esse entendimento. Beleza? Em 2019, né? Uhum. Ela copia, né? Ela copia esse dispositivo do 935 aqui. Apesar daquela lei ter sido amplamente criticada, ela tem alguns pontos positivos, né? Não tem como negar. Ela, para mim, ela é viciada só na origem, né? Quem a fez e quem a defendeu, né? Que ela foi feita pelo Renan Calheiros, ele foi o que propôs a lei, e foi amplamente defendida pelo Gilmar Mendes, né? Mas de forma, vamos dizer assim, jurídica, né? Uma lei bem feita, né? Ela tem alguns pontos importantes ali que a gente pode destacar. Mas nesse sentido aqui, ela basicamente copiou o código, né? Ela fez uma cópia do código.
Acredito que não. Sim, ela tem. Inclusive, aproveitando sua deixa aqui, eu recomendo. Até quando eu fiz a live com o Bruno Zamper lá, eu comentei com ele. Eu recomendo ouvir o Supremo Cast lá, né? Que seria o podcast do cursinho dele. E eles têm um podcast dessa lei, né? Quando ela entrou em vigência, muito bom. Eles explicam, e é legal que o Francisco, que é um dos professores de penal lá do curso, ele separa. Então veja, esses artigos aqui são para a autoridade policial. Esses artigos são para pode ser para o juiz, esse aqui pode ser para o MP, esse aqui, e veja que a lei de autoridade, de abuso de autoridade, ela tem aplicação até mesmo para autoridades legislativas, né? Apesar da chance ser muito pequena de acontecer, mas tem a possibilidade lá. Então, eu insisto sempre que quando você vai criticar alguma coisa, né, você tem que ir lá entender o que tem, né? Então você fala, essa lei de abuso de autoridade aí, ela vai limitar a atuação e tal. Mas veja, em alguns sentidos, ela basicamente copiou a lei de abuso de autoridade que já existia. Aí você fala, mas a gente vê o abuso dos policiais e tal, e isso não tem consequência nenhuma, aí já é outra história. Trabalhar com a efetividade de uma lei, né, vamos pensar a Lei Maria da Penha, ela é extremamente bem feita, é uma lei boa, se for pensar juridicamente falando. Ela diminui a violência contra a mulher? Infelizmente não. Aí você já tem um outro problema, que é um problema muito mais sociológico do que efetivamente um problema jurídico. E esse caso aí de você falar, vai limitar os crimes polêmicos, que eram os chamados crimes de hermenêutica, eu não tenho certeza, mas eles foram vetados. Você teve alguns vetos lá, e tinha um artigo lá que ele era até bem tenso, que falava quando um órgão de recurso, um órgão recursal entendesse que a autoridade anterior agiu de forma errada, era coisa assim. Basicamente, quando tiver um recurso de uma decisão anterior, o que julgou em primeiro grau, ele teria que ser punido pelo abuso de autoridade. Né? Não faz sentido nenhum. Você vai contra a própria lógica do sistema de dupla jurisdição, né? Que permite essa possibilidade de recurso aí. Mas hoje, como ela está feita ali, sinceramente, eu não vejo críticas à lei em si, ou para dizer que ela limitou algo, enfim. Mas efetivamente ela é utilizada hora ou outra para. Sim, mas se você for pensar as penas, né? Eu concordo com você, eu concordo com você. Eu penso que essa questão do abuso de autoridade, ela seria, e aqui a gente já está pensando num raciocínio, vamos dizer assim, de efetividade, que eu acho que é o raciocínio que você tem. O direito penal não resolve problemas, né? Ele serve muito mais para isso que você está falando, para gerar aquele impacto e tal. Se você quisesse efetivamente reduzir problemas como, por exemplo, os abusos policiais que acontecem, os abusos de juízes que acontecem, de delegados, você poderia ampliar os sistemas que têm plurais de fiscalização, como por exemplo o CNJ, o CNMP, as corregedorias, né? Vamos pensar aqui o CNJ. Você pega o Conselho Nacional de Justiça, que em tese fiscaliza o juiz, e enche ele de advogados, enche ele de policiais, enche ele de promotores. Você coloca membros plurais dentro de um órgão que vai fiscalizar um outro poder, vamos dizer assim, se é que você me entende. Seria uma forma de dar mais efetividade a condutas que a gente entende que são condutas de abuso. Né? Se você pegar, por exemplo, que eu acho um sistema bem legal, os sistemas da GAECO, pelo menos aí em Goiás eu não sei, mas aqui em Minas, na GAECO, que é o Grupo de Operação contra Organizações Criminosas, você tem policiais militares, você tem policiais civis, você tem promotor trabalhando de forma plural. Então, dificilmente, por que, por exemplo, aqui a GAECO aqui de Minas, ela já prendeu promotor, esses dias prendeu um monte de delegado. Então, por que você consegue prender esses sujeitos que fazem parte de alguma instituição que tem poder de autoridade? Porque você tem pessoas plurais ali. Né? Você afasta aquilo que a gente vai chamar de corporativismo. Essa lei de abuso de autoridade, se for pensar que um juiz vai julgar um outro juiz que estiver cometendo, por exemplo, um abuso, o resultado a gente sabe qual é. Beleza? Isso quando você fala na esfera administrativa, você vai acabar chegando nisso que eu estou falando. Porque por mais que
se tenha lá uma, uma responsabilização administrativa, você vai ter que ter um órgão para julgar. Então vamos pensar aqui, o juiz que está agindo com abuso. Quem que vai julgar ele? É o CNJ. Quais são os maiores, a maioria dos membros do CNJ? São magistrados. Então, para mim, acho que eu não consigo visualizar eficiência naquilo, entendeu? O CNJ deveria ser um órgão mais plural, mais de advogados ali, mais promotores, colocar policial, colocar pessoa do povo, que não é do ramo, não é concursado em nenhum tipo de instituição. Uhum. 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 Sim. Sim. Se você tivesse um. É. É porque na verdade a gente tem esse problema, né? No Brasil. Ah, tem um problema? Tem. O que que faz? Ah, cria uma lei aí e põe crime nisso, né? Torna isso um crime. E você tá com a lei aberta aí? É. Não, então pode deixar. Que eu ia te perguntar pra você, eu ia falar pra você olhar a pena. Se você vê a pena, eu acho que são penas de detenção só que tem na própria lei. Então, isso vai virar transação, o cara vai lá num juizado especial, no máximo, né? E então assim, vamos pensar assim, efeitos práticos, não vai ter efeito prático nenhum. Deixa eu. Na hora que você ver aí, você fala. Eu vou chutar o balde aqui que eu preciso seguir. Outro ponto que a gente tem aqui de relação que você pode interferir é quando existe. Paguei tudo, caramba. Quando a ação ou o processo criminal for anterior ao civil. Pode o juiz suspender a ação civil por até 1 ano, nos termos do detenção, né? Então veja, era aquilo que eu estava falando. Para você pensar vamos pensar assim, na efetividade do direito penal, você precisa de uma pena restritiva de liberdade com pena acima de 8 anos. Saiu disso aí, é semiaberto, a gente sabe que praticamente nenhum lugar no país tem, você vai para o sistema de regime aberto de pena. Qual a efetividade? Né? Vai ter que dormir em casa, né? Imagina, a gente custa ter policiais para garantir o mínimo de segurança, vai ter policial para ficar fiscalizando se o cara está dormindo em casa ou não. E aí quando você vai para a pena de detenção, então, você vai cair lá no juizado especial, transação, cesta básica e vai ficar nisso, né? Infelizmente. Então, para dizer para vocês o seguinte, eu tinha até separado o CPC aqui. O que ele fala? O juiz pode suspender o processo, e é esse artigo aqui, ó, o A. Quando depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Então, a situação é a seguinte, você tem um processo criminal que é anterior, então um caso qualquer aqui. Vamos imaginar esse mesmo exemplo. O Jairo toma um monte de porrada aí do Zé Carlos. E aí, logo em seguida, já vem a inquérito policial e tal. E junto com esse inquérito vai o indiciamento, o promotor oferece a denúncia, você tem um processo criminal rolando ali. Já audiência de instrução, chamando os testemunhos, tudo. E aí, o Jairo resolve entrar com uma ação civil indenizatória pelos danos que ele sofreu. A partir do momento que o juiz toma conhecimento que existe aquele processo anterior, ele pode suspender a ação por até 1 ano. Tem doutrina aqui que vai falar que, a depender da ponderação aqui, o juiz pode até aumentar esse prazo, eu não consigo visualizar isso. Por quê? Para evitar que ele tenha decisões conflitantes. Vamos imaginar que o juiz civil, ele não suspende por 1 ano, aí o que ele faz? Ele dá a sentença
essa sentença é uma sentença condenatória, condena o Zé Carlos a pagar lá 15 mil reais pelos danos que ele cometeu no Jairo. Aí logo em seguida sai o processo criminal que reconhece que não foi o Zé Carlos que bateu, que na verdade quem bateu foi o Luan. Né? Veja, você tem um típico caso de negativa de autoria que deveria ter interferido na ação civil. Então essa ideia do processo criminal anterior, que ele suspendeu o civil posterior, é para você evitar essas decisões conflitantes. Ou seja, o juiz suspende, espera aquele processo criminal rolar para ver se não vai ter nenhuma decisão aí de inexistência de autoria ou inexistência do fato, de materialidade, para que não tenha decisões conflitantes, que com certeza, havendo, você terá uma reforma você terá uma reforma da decisão ali, em instância recursal. Beleza? E aí, pra gente ir embora aqui feliz, você tem a possibilidade, a ação criminal impede a prescrição, nos termos do artigo 200 do Código Civil. Então veja, a partir do momento que existe uma ação criminal rolando, aquela prescrição, ela é impedida de correr. Você fica dependendo tá aqui no artigo 200. Ó. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, quando você depender de uma ação criminal para dizer uma possibilidade de dano na esfera civil, só começa a correr a prescrição a partir do momento em que tiver a sentença definitiva ali, com trânsito em julgado, no sistema, no processo em si, no processo criminal. Né? Eu diria que a mais importante, a que costuma cair muito em prova, o Luan muito bem apontou, inclusive copiada pela lei de abuso de autoridade, é essa aqui. Responsabilidade civil, ela é independente da criminal, só não se pode questionar mais a existência do fato ou a inexistência de autoria quando isso houver sido decidido no juízo criminal. Então, ponto final. O juízo criminal vai interferir no juízo civil quando ele envolver inexistência de autoria, inexistência de materialidade, e aí nas outras situações você tem esferas totalmente independentes. Inclusive, se a gente for pensar aqui, o sujeito pode ser absolvido na esfera criminal pela estado de necessidade, por exemplo, e a gente já viu aqui que no direito civil ele pode ser o quê? Punido. Então, no direito penal, você tiraria aqui a ilicitude do fato pelo estado de necessidade, aquele estado de necessidade agressivo que a gente viu lá atrás, quando no direito civil a gente viu também, né, que é a figura do herói, né, quando ele provoca um dano naquela vítima por um determinado perigo que a vítima não se colocou, né? Ela não tinha se colocado naquele perigo lá, ela não tinha nada a ver com aquele perigo, e o sujeito gerou um dano nela para poder socorrê-la. Ele acaba sendo responsabilizado civilmente quando não é responsabilizado criminalmente. Então veja que na esfera criminal ele pode ter uma absolvição, uma sentença absolutória pelo reconhecimento do estado de necessidade, e no direito civil isso não terá interferência nenhuma, ele poderá ser condenado a pagar a indenização. Óbvio, lembrando a possibilidade do direito de regresso ali, que a gente destacou lá atrás. Beleza? O que poderia ser falado também é a chamada ação ex delicto, né? Está aqui no Código de Processo Penal, mas isso aqui é muito mais uma matéria de processo penal, basicamente para dizer a vocês o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória penal, poderão promover-lhe a execução no juízo civil, para efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Isso é legal que a sentença condenatória penal, na verdade, pode ser utilizada como um título executivo no civil. E aí o juiz, ele vai no momento da condenação criminal, que é a chamada ação ex delicto executiva, ele vai definir um valor mínimo para poder reparar aquele dano que foi reconhecido ali. Então, existe essa possibilidade também. Veja que interessante, é um juiz criminal decidindo por uma determinada indenização que seria da esfera civil em uma ação criminal também, ação ex delicto. Então, em resumo, né?
resumo bem resumido. Poderia destacar essa relação aqui entre responsabilidade civil e responsabilidade criminal e dizer para vocês que a parte mais importante é, se o juiz criminal decidir que não houve, que aquele fato não existiu, ou que aquela pessoa não é a autora do fato, existência de materialidade e existência de autoria, isso vai interferir na esfera civil. Nas outras situações, em regra, direito civil para um lado, direito penal para o outro, são independentes ali quando se fala em procedência ou improcedência dos pedidos da ação. Beleza?